Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um encontro de networking da Palestrantes do Brasil. Já de antemão agradecer Ivanildo, Val, Zuleika, Edla, Tânia, Aelis, Guilherme e nossa convidada Daniela Larangotti. Hoje vamos estar aqui falando um pouquinho de uma nova parceria, da Palestrantes do Brasil. Eu acho que vocês sabem que eu sempre busco parceiros para agregar aqui para a Palestrantes do Brasil. E eu já vou passar a palavra. A Daniela Larangotti vai apresentar o projeto que ela tem. Aí até ela vai falar quantos anos ela já tem esse projeto, e ela vai contar um pouquinho sobre a Let's Sun. Daniela, a palavra está com você, o pessoal está ouvindo, vai anotar as perguntas, e no final da sua apresentação, aí a gente tem um bate-papo aqui, perguntas, respostas, para tirar as dúvidas do pessoal. Eu tenho certeza que muita gente vai gostar dessa oportunidade. Obrigado pela presença, Daniela. Mauro, agradeço a parceria, a confiança, agradeço a presença de todos vocês. O que nós vamos fazer aqui, eu vou fazer um tour, porque algumas pessoas têm um pouco de dificuldade para identificar, e é normal, porque são vários produtos e serviços. A Let's Sun, ela é, na verdade, um ecossistema. Então, ela não é um produto, ela tem várias ramificações e cada um vai se identificar com uma. Então, a gente vai fazer um tour pelo site, vou falar um pouco sobre o nosso propósito, objetivos, pilares, e depois a gente vai entrar com mais profundidade na parte dos mentores, como que todos nós podemos somar através do coworking virtual e do circuito. Bom, gente, prazer, eu sou a Daniela Larangotti, como o Mauro me apresentou. A Let's Sun, ela existe há 5 anos, então ela nasceu há 5 anos como projeto, e a gente tinha outro nome, era BFN, Business Friends Network, que eu fui lançado nos Estados Unidos, e aí com as evoluções a gente foi ampliando, porque era algo muito restrito. Foi um produto desenvolvido para um público de 1,2 milhões de pessoas, e hoje a gente consegue atingir todas as 8 bilhões de pessoas. Então, passou por alguns processos evolutivos naturais. Com esse nome, com esse propósito, nós completamos 2 anos agora, no dia 15 de julho de 2023. E com isso, nós queremos trazer, com mais ênfase, com mais força, o circuito Teaching for a Reason. Então, por que a Let's Sun nasceu? Ela nasceu da necessidade que a gente tem de uma educação contínua e continuada, de uma necessidade da gente falar sobre educação emocional, sobre adaptabilidade, sobre significado, sobre propósito de uma forma mais ampla, de ter sistemas aí que integrem todos os atores sociais, então trazer as empresas para mais perto das comunidades, trazer os mentores para mais perto das empresas e das pessoas que precisam também. Então, a nossa ideia é ser uma vitrine e uma ponte de conexão. Então, logo lá no início do site, tem a minha apresentação, tem background, tem informação, tem o meu statement, o meu porquê da Let's Sun. Então, eu acredito muito que o desenvolvimento integral do ser humano, ele muda todas as camadas da sociedade, porque tudo gira em torno de pessoas. E todo mundo tem algo para contribuir para a formação de outro ser humano. Nós temos 3 pilares hoje na Let's Sun, principais, que é o autoconhecimento. Então, a partir do momento que eu me conheço, eu consigo... eu falo que algumas coisas a gente não consegue superar, mas eu consigo ressignificar a minha história e eu consigo repassar isso como modelo, como experiência, para ajudar outras pessoas que estejam passando pela mesma situação ou que possam enfrentar a mesma situação. Depois a gente tem a cocriação, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, juntando as nossas histórias, juntando as nossas habilidades. E eu acredito que a gente vai muito mais longe quando a gente está em parceria, quando a gente está em conjunto. E, principalmente, o terceiro pilar aqui é a questão da responsabilidade. Então, nós temos a responsabilidade de multiplicar os nossos talentos, de compartilhar as nossas habilidades, de promover uma transformação a partir do momento que a gente toma consciência do que a gente pode contribuir com cada um. Abaixo disso, eu trago os nossos 8 pilares da agenda ESG. Para quem está aí no mundo corporativo, já se falou muito do environment, da letra E ali, já se falou muito da governance, da parte burocrática e tudo mais, mas o social estava bem oculto, não tinha a mesma importância ou o mesmo empenho.
pós-pandemia, a gente percebeu a necessidade das empresas contribuírem também com o desenvolvimento das pessoas. Então, a gente já estava pensando na compensação de carbono, carbono zero, carros elétricos, então já tinha muita ação, muita conexão em torno do meio ambiente, em torno da documentação, da compliance, mas não tinha tanto o olhar para o ser humano, para a pessoa, para o colaborador, para a comunidade. E com essa Agenda 2030 da ONU, são 17 ODS, que são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porém não é realista você falar, vou trabalhar nos 17, a não ser que você seja uma multinacional com um departamento para cada um deles, porque é muito complexo, muito amplo. Então, nós pegamos 8 para encaixar em todos os produtos da Let's Some. Logo abaixo tem um link que você pode clicar e conhecer quais são eles, porque também não é o 3, por exemplo, a gente não pegou o 3 todos os subtópicos. Nós pegamos 4 subtópicos específicos que nós conseguimos entregar ações palpáveis para as empresas nessas áreas. Depois tem um vídeo contando um pouco como nasceu o projeto, foi de uma convenção internacional, foi quando surgiu lá no Havaí. Fica o convite para vocês assistirem. Na sequência, a gente fala um pouco sobre a biblioteca Let's Some. Então, a ideia, quando eu migrei da tecnologia para o papel primeiro, resolvi invertir o caminho, eu comecei a escrever livros para ir registrando. Então, eu conto nesses livros tanto o meu processo de criação, de superação, de formação, quanto as pessoas podem se autodesenvolver, como que as histórias se conectam, como que as histórias geram transformação. E a partir do 4º livro, eu comecei a trazer a questão do idioma, porque eu sou autodidata no inglês, e para mim foi um divisor de águas, quando eu dominei a língua, quando eu fui fazer o meu intercâmbio nos Estados Unidos. Então, tem um livro que eu conto muito sobre o intercâmbio, como que eu fiz, qual o programa que eu escolhi. E em todos os livros, eu ensino a pessoa a poder aprender a partir de filmes, músicas, séries, o que eles gostarem e como que eles fazem esse processo. Então, todo livro leva as pessoas para um pouco aí para o seu desenvolvimento, né, no idioma também, que é um ponto importante. A gente traz aqui algumas imagens do que a Let's Some já participou, o que nós já fizemos nos últimos 2 anos. Nós falamos um pouco do circuito, então ele está muito ligado com essa questão da educação, de levar a acessibilidade, de levar a consciência, de destacar para as empresas profissionais na sua região que estão comprometidas com valores que são importantes para ela. Então, todo o projeto a gente coloca quais ODS que são vinculados àquele projeto, e isso conversa a língua da empresa, porque não é tão comum para quem não está naquele meio, mas as empresas elas têm uma agenda específica. Então, se ela precisa de uma ação dentro de o trabalho construtivo, dentro do romper as desigualdades, como é o caso da ODS 5, que é a igualdade de gênero, a gente faz o projeto e fala, esse projeto atende este ODS. E aí a empresa já conecta com o propósito dela também, para poder participar, co-criar com a gente. No final, eu trago o convite do Vamos Juntos, e aí nós apresentamos o Clube do Bem, falamos um pouco mais da biblioteca e vamos para a parte do coworking, que é onde os mentores vão mais colaborar. Então, Mauro, eu dei só uma overview aqui do site, depois o pessoal pode entrar, conferir cada campo. Eu já vou pular para a parte que eles estão curiosos, né, para saber como que vai funcionar a participação dos mentores, quais são os benefícios, como faz para se inscrever e tudo mais. Então, nós fazemos um convite aí para todos que acreditam no poder no poder transformador da educação, para vir conhecer, para vir somar o nosso time. Então, a gente já apresenta os nossos 4 mentores hoje, que são o conselho e a direção da Let's Some. Então, sou eu, o Carlos, o Mauro, você e o Jean, que entrou essa semana para vir com a gente na parte comercial. E eu já desço para os benefícios para o mentor licenciado. O primeiro benefício que nós colocamos aqui no site é a ampliação do seu portfólio e fontes de receita através de ser um afiliado do Clube do Bem ou um licenciado do coworking físico. E aí a gente tem uma outra parte depois, quem tiver interesse de empreender com o coworking, descobrir um pouco mais o que
se isso se trata. Tem lá no nosso site também uma aba específica do coworking, tem todo lá as principais perguntas que nós já recebemos até hoje, todos os pré-requisitos, podem conferir lá. O nosso segundo benefício é a questão do marketing e networking internacional, ampliando as chances, o alcance aí dos projetos e especialidades. Então, a LetSam hoje ela já apresentou em congressos internacionais, então nós já passamos por mais de 192 países através de convenções internacionais. Pessoalmente, eu já estive apresentando no Líbano, na Síria e nos Estados Unidos. Eles viram a palestra no nosso site, empresários de lá, e convidaram para poder saber como que funciona, para poder reproduzir o modelo por lá. Tem algumas conversas em andamento, mas por enquanto a gente está ainda aqui no Brasil, começando por aqui. A participação exclusiva na elaboração e execução do circuito Teaching for a Reason. Então, aí tem muito termo em inglês, principalmente pela questão do inglês, de despertar esse interesse das pessoas desenvolverem essa habilidade, e o que a gente trata da questão de ser um programa para todo mundo. E não é só para todos, é para todo o mundo. Então, o inglês hoje ele é a nossa língua dominante, é a língua referência. Então, eu trago muito os nomes em inglês para a gente poder manter essa característica de posicionamento mesmo estratégico. E aí, o circuito Teaching for a Reason, ele quer dizer ensinando por um propósito. Então, a gente tem muito essa preocupação na seleção dos mentores. O que eu quero deixar no mundo? Qual que é o meu legado? O que eu sinto prazer em desenvolver? O que eu posso entregar que tem valor perceptível pelo mercado? E, além disso, que eu posso contribuir para o desenvolvimento de jovens que estão entrando no mercado de trabalho, para pessoas que já estão no mercado de trabalho e, de repente, estão aí sobrecarregadas, estão procurando uma mudança, estão precisando de uma esperança, precisa de aquela questão do acompanhamento mesmo, a mentoria, o direcionamento. Então, a gente não tem uma faixa etária específica para trabalhar e falar só essa idade que precisa de um mentor, que precisa de algum programa específico. Todos nós precisamos continuar desenvolvendo, continuar nos conectando com outras pessoas, e principalmente pessoas que estão interessadas no bem comum. O quarto benefício, ser referência em desenvolvimento humano e responsabilidade social no mundo, contribuir ativamente para o desenvolvimento profissional de equipes e talentos. Nós vamos oferecer também para esses mentores um grupo online de suporte, com mentoria sobre negócios, projetos, gestão e vendas. Então, todos os mentores, nós preparamos eles para serem gestores da sua própria carreira, para eles se posicionarem, para eles serem empreendedores. Quer eles empreendam com o licenciamento, ou quer eles empreendam com a carreira deles como profissionais, nós vamos dar esse suporte para eles. Porque o mentor, ele não precisa vir, ele não é um funcionário da LetSam, ele é um parceiro da LetSam, que nós vamos colocar ele em evidência para as empresas aí que estão na região dele, e até nível internacional, porque aí cada um vai apresentar o seu currículo, cada um vai apresentar o que tem interesse de fazer, como vocês fazem hoje na Palestrante do Brasil. A gente monta a página do mentor com o material que ele manda. Quando a gente vai fazer o circuito, a preferência é desse mentor comunicar com essas empresas, até para ele poder se posicionar. Olha, eu apoio esses objetivos de desenvolvimento, e conversa com o que você faz, e até para ter ali a referência quando a empresa precisar de qualquer serviço, de qualquer treinamento, de qualquer suporte, esse mentor que vai vir na cabeça dessa empresa. Principalmente agora com essa necessidade e a propagação da agenda ESG. Então, nós vamos frisar muito nisso. Treinar os mentores para isso, para entender os termos, para entender o posicionamento, ajudar cada um com o seu próprio projeto a como se adequar ao que o mercado e as empresas hoje precisam. Então, tudo na LetSam tem um aspecto ganha-ganha. Então, não é só o mentor vir e dar algo para a sociedade. Não, o que a LetSam pode contribuir para desenvolver a carreira desse mentor, desenvolver a vida desse mentor e ampliar os horizontes desse mentor também. Nós vamos avaliar projetos. Então, o circuito ele vai ser desenvolvido em conjunto com os mentores. Cada região vai desenvolver o que mais gerar impacto naquela região. Contudo, nós vamos abrir um edital
e aí nós vamos pegar alguns projetos para reproduzir em todas as cidades do Brasil. Então, esse mentor ele vai poder cadastrar o seu projeto e nós vamos financiar a reprodução disso dentro da programação do circuito. Falamos um pouco mais disso depois, só para poder ver mais uma possibilidade. E encerramos aqui com a integração do acervo digital. Então, a nossa biblioteca hoje, que está dentro do blog, que são os livros, os PDFs, podem ser baixados gratuitamente, ela vai para um aplicativo com tradução simultânea para atingir aí todos os países, entre outras funções do Super App que a gente tem em planejamento. Então, só quem é mentor Let's Sum, que passou pela nossa triagem, que está comprometido, que vai poder contribuir com conteúdos para isso. Logo abaixo, a gente traz os pré-requisitos. Então, como a gente está apresentando essa pessoa para o mercado, para as empresas e validando ela, a gente precisa saber que esse mentor, que quem quer vir participar, tem uma ideia, tem uma noção do que é isso, do que ele pode contribuir, de quais são as carências da comunidade dele. Então, um dos pré-requisitos é um planejamento estratégico para engajamento e ações ganha-ganha entre as empresas locais e as comunidades. Tá, mas como isso? Um rascunho. Poxa, eu pensei que na minha comunidade fica muita criança na rua, fica muito adolescente com dificuldade de desenvolver um currículo, tem dificuldade de comunicação, então um trabalho de oratória, um trabalho de posicionamento. Então, o que a gente quer aqui, quando a gente fala do padrão 5W2H, é o que eu posso fazer, como que eu posso fazer, quantas pessoas que eu preciso para isso acontecer, qual o custo disso, qual a duração mínima para gerar um impacto. Então, esse planejamento estratégico não precisa vir um projeto pronto. Nós precisamos de ter o macro e nós vamos direcionar esse mentor, nós vamos ajudar ele a formatar o projeto. Mas nós precisamos saber o que ele consegue entregar de resultado para aquela comunidade, para a gente ir nas empresas e falar, nós vamos desenvolver isso aqui, e esse produto, esse dinheiro vai para essa área, então o clube vai investir nessa área. Nós pedimos também para comprovar a formação na área de atuação informada. Pode ser um curso livre, pode ser uma graduação acadêmica, não tem problema. Por quê? Nós já falamos antes que esses mentores, eles vão gerar autoridade. A gente vai validar ali qual que é o conteúdo. Então, eu gosto muito da formação, mas a gente tem que saber aí a questão da prática. Então, a gente vai para a universidade, a gente faz o estágio, a gente faz um curso, a gente vai lá e treina com alguma empresa, treina com algum coach. Então, eu quero entender o perfil desse mentor. Eu acabei de formar e aí a gente pode trazer mais perto, ir ajudando nessa formação. Não, eu tenho experiência, posso ajudar outros mentores a desenvolver um projeto nessa área. Então, para entender e direcionar também, esse é um ponto importante dos pré-requisitos. A gente tem uma taxa de inscrição, porque tem uma equipe que faz a avaliação de todo o material, que nós demos um desconto para palestrantes do Brasil. Então, a taxa hoje é R$ 150, mas todos que forem membros pagam apenas R$ 100 para poder participar dessa fase de triagem. Um outro pré-requisito, junto com esse pacote de documentos que o mentor vai mandar, é um vídeo contando para a gente o que ele ensina, como que ele ensina, por que ele ensina. Nada sofisticado. Sentou na frente do celular, igual eu estou falando com vocês, fala, eu sou a Daniela, eu sou apaixonada por educação, eu trabalho com a inteligência emocional, eu trabalho com gestão de projetos, eu ensino porque eu acredito que isso pode gerar resultado, que isso pode mudar outras vidas e que isso vai causar um impacto positivo no Brasil e no mundo. Bem simples, só bem direto, só para a gente se conhecer, porque às vezes vai só o papel, fica aquela coisa impessoal, e a gente não vai fazer entrevista nessa fase de pré-seleção. Então, só para te conhecer mesmo, para saber. Eu gosto, o olho no olho, né? A gente tem aquela coisa, vai pelo WhatsApp, vai pelo telefone, mas não tem nada como o olho no olho. Então, o vídeo é esse momento da gente te conhecer, da gente te ver e conectar um pouco mais até a gente passar para as próximas etapas. Ser comunicativo, saber e gostar de compartilhar conhecimento, porque a gente está falando de um circuito nacional de palestras. E a nossa intenção é fazer a primeira edição no Brasil e depois expandir para as Américas, no mínimo. Então, se eu não gosto de falar, se eu não gosto de conversar com outras pessoas, se eu não gosto de me relacionar,
Aí a gente vai direcionar para uma outra área. De repente você pode vir, mas eu quero só mandar conteúdo para o blog, eu quero só escrever no livro. Então é um momento que o mentor ele tem essa possibilidade de ser transparente. Porque nem todo mundo gosta de subir em cima do palco, nem todo mundo vai querer ir numa escola, nem todo mundo é ali do front, de estar na ação. Então, a gente pode sim trazer mentores para trabalhar materiais escritos. Então, seja bem honesto nessa fase. E a carta de apresentação com a sua missão, visão e valores. A gente preza muito pela questão de propósito, de saber para onde a gente está indo, de ter claro os nossos objetivos. E todos os programas da Let's Sum, ela trata a questão de visão, missão e valores. Então, a gente quer saber se isso já está claro para o mentor, se ele sabe como fazer. Não quer dizer que ele tem que ter perfeito, e aí ele pode ser honesto, olha, estou desenvolvendo, ou ele pode desenvolver para mandar. Mas a gente quer saber o que nós precisamos dar de suporte para esse mentor nessa área, para quando ele for para o campo, para quando ele for reproduzir, para quando ele for falar, ele ter confiança no que ele está fazendo também. Bom, depois a gente tem uma caixa aqui com algumas observações, porque a gente fala, paguei e mandei a documentação, estou aprovado. Não é bem assim, a gente tem alguns fatores de reprovação. Então, incompatibilidade com os valores e propósitos do projeto. Poxa, eu estou numa fase que eu quero entrar só para ganhar X reais, ou então eu só consigo fazer se for no domingo, ou eu não faço à noite, não sei, de repente alguma coisa fala assim, não quero participar, não participo de coisas com cunho social, só participo de coisa com cunho empresarial, que o público seja outro. Porque tá tudo bem, tem gente que, nossa, só sei conversar com o médico, tá tudo certo. Por isso que a gente pergunta lá, sua missão, visão, os valores. Não quer dizer que você vai ficar por conta da Let's Sum o tempo todo, mas de repente a gente vai fazer um trabalho com adolescentes. Falo, não quero trabalhar com esse público, não tenho afinidade com esse público, eu tenho preferência por adultos, por jovens, por terceira idade. A gente vai trabalhar todas as áreas. Então, assim, não tem certo ou errado, mas deixar bem claro o que você gostaria de fazer, que área que você gostaria de atuar. Deixar para a gente claro o que é o seu propósito, pessoal e profissional. Então, de repente, poxa, eu quero fazer, gostei, mas eu vou precisar de suporte nessa área. E aí a gente conversa, depois que passar pela equipe de triagem, o Mauro e eu vamos estar acompanhando vocês de perto aí, dando todo o suporte. Então, a gente pede, para essa parte dos pré-requisitos, ter o máximo de transparência, de coerência e de verdade. Porque, de repente, nossa, gostei do projeto, gostei da ideia, mas não é o meu momento. E tá tudo certo. Porque, às vezes, a gente acha que toda oportunidade é boa para a gente. Não, de repente ela é boa, mas não é boa nesse semestre. E a gente até falou sobre isso, né, Mauro? A questão de livros, de outras coisas. Então, assim, tem algo que poxa, é o máximo. Vai gerar movimento, vai gerar transformação, é o que eu quero para minha vida, porém eu preciso de mais 6 meses para poder chegar nesse nível. E tá tudo certo. Então, a gente pede que lê com bastante clareza, com bastante cuidado, principalmente essa parte dos pré-requisitos. Passou, tá tudo certo, a gente formalizou o contrato, não existe taxa, não existe mensalidade, não existe nada que vai gerar despesa para esse mentor, desde que ele cumpra o código de ética e os acordos que a gente fizer. Então, fez alguma coisa do circuito, a gente faz uma programação de lives, quer compartilhar o conhecimento, divulgar aí a questão do Clube do Bem. E lembrando que ainda a divulgação você pode ser remunerado como afiliado. Então, sempre tem um ganha-ganha em todas as ações aí do clube. Dentro desse box, a gente tem um link que leva para a página do clube, para você saber o que é, mas dando uma passada rápida, todas as ações da Let's Sum, o circuito, ele é gratuito para a comunidade, mas os mentores, eles serão remunerados. Então, ninguém vai precisar se deslocar, pagar deslocamento, pagar alimentação, pagar nada. Sempre que a gente aprovou o projeto, gerou a programação do circuito, todos os custos são cobertos pela Let's Sum. Então, se precisar deslocar alguém, se precisar hospedar alguém, e você ainda recebe uma diária, um valor pelo projeto, e aí com cada um a gente vai conversar
dependendo da demanda, a gente tem uma tabela fixa, não é que cada um tem um preço. A gente tem um valor por projeto, é uma palestra de X horas, é esse valor. É um workshop, é um fim de semana. Então, a gente tem as tabelas de valores que o mentor concorda. Assim, tá, para mim, tá legal, a gente já tem o marketing, estou pagando, não vou ter nenhuma despesa, quero fazer, não quero fazer, agora não dá. Isso é super flexível. E a gente sempre trabalha a questão do livre-arbítrio e de ser o seu momento. Então, sou um mentor selecionado, mas de repente não posso participar dessa edição, vou contribuir com uma palestra online, vou contribuir com uma live, vou contribuir com um recado gravado e mandar, vou contribuir com um texto para divulgar, um texto no blog. Isso a gente vai organizar de acordo com a agenda de cada um. O Mauro, por exemplo, ele manda um texto para a gente toda semana para o blog. Eu tenho tentado escrever pelo menos um todos os dias. O Carlos ele vai começar a mandar para a gente agora quinzenalmente. Então, cada um tem o seu tempo, não tem uma obrigação, não tem um compromisso de falar todo dia, toda segunda. Você define o seu momento. Então, Daniela, eu quero mandar vídeos, eu quero mandar depoimentos, eu quero mandar texto escrito, eu quero compartilhar alguma formação, eu quero compartilhar algo que eu estou desenvolvendo aqui na cidade. Então, pós-aprovação, pós-seleção, a Lexame ela é uma vitrine para o que você faz no dia a dia. E essa questão da cocriação. Então, porque eu e o Mauro, a gente não consegue fazer tudo sozinho. A gente tem um projeto que é o Mulheres Eternas, e a gente tem o objetivo de coletar histórias de mulheres em todas as cidades do Brasil e registrar isso em livros. Então, imagina eu e o Mauro fazendo isso. A gente fica uma vida inteira por conta e não vai conseguir. E esses livros vão ser financiados por empresas. Então, essas mulheres, a gente vai registrar essas histórias, a gente vai compartilhar essas histórias, ajudar elas a inspirarem outras vidas, e as empresas vão poder contribuir dentro de um ODS que elas precisam desenvolver, que é a questão da igualdade de gênero. E aí a gente junta um ganha-ganha para todos os personagens. Então, olha que legal, se a gente consegue ter um mentor em cada cidade do Brasil. Esse mentor já vai ser o coordenador daquele projeto ali. E lembrando que isso também é um projeto remunerado. A gente vai... tudo que envolve projetos que são financiados pelo Clube do Bem são projetos remunerados para esses mentores. Então, o que é o Clube do Bem? A gente não queria ficar pedindo patrocínio para todos os eventos, porque quem já desenvolveu o projeto, quem desenvolve eventos, a gente sabe que a maior dificuldade é o financiamento disso. É você bater na porta e ter que convencer a empresa e falar, olha, isso vai ser bom, o marketing vai ser interessante, mas é um dia, é um teatro, é um livro, é uma palestra. Então, a gente tem uma dificuldade. O tempo que a gente gasta com essa busca, a gente pode estar investindo ele em desenvolver produtos com mais qualidade, em desenvolver outros projetos. Então, para sanar essa dor dos palestrantes, de quem realmente desenha os projetos, eu criei o Clube do Bem, que é um programa de marketing digital B2B. Então, a gente tem um pacote de serviços que a gente vende para as empresas, tem uma entrega, tem um selo para ele poder usar como ele destacando que ele está apoiando essa causa, que vale para a empresa como referência que ela apoia uma causa social, tem os ODS que ela está apoiando. Então, isso é algo que as empresas precisam fazer, principalmente as empresas de médio e grande porte. Hoje, se você vai fazer uma busca de capital no mercado, alguns clientes só compram se a empresa tiver ali a comprovação das 3 áreas ESG, então o social ele é muito importante hoje. E nós deixamos bem claro para o empresário em quais áreas que ele vai estar contribuindo. Então, a gente vende esse pacote de marketing digital, a gente vai fazer um artigo, vai fazer um vídeo, tem toda uma entrega que a gente faz para essa empresa. Nós cobrimos as despesas disso, então quem é o designer, a parte comercial, e o lucro desse pacote nós vamos reverter para os projetos do circuito. Então, por isso que nós conseguimos pagar a comissão e aí nós voltamos lá no ODS 8, que é o desenvolvimento, o trabalho digno, o desenvolvimento sustentável ali. Nós promovemos uma renda extra para os mentores, nós promovemos o emprego para a área comercial
nós entregamos um serviço para essas empresas que elas precisam investir, nós geramos transformação na comunidade, porque se você está na sua comunidade, você conhece as dores dali, e é muito mais fácil para você desenvolver esse projeto, e nós só destinarmos o dinheiro. Então, quanto mais empresas em uma mesma área, mais projetos a gente consegue destinar para aquela área. Isso depois a gente abre e faz o planejamento, faz o orçamento em cima de cada projeto e a gente destina para cada um. Não vou entrar muito nisso agora para a gente ter mais tempo para as perguntas. Mas então, se vocês forem na aba Clube do Bem, lá do site, vocês vão entender um pouco mais desse projeto. E a gente também tem aqui como o Mauro fala, ele sempre gosta de entregar mais. E aí nós construímos um pacote aqui para as empresas, as primeiras 10 empresas que assinarem esse ano, elas vão ter aí uma palestra de 1 hora com o Mauro. E as 100 primeiras empresas, nós vamos sortear um mega pacote para elas avaliado em mais de R$200 mil. Então, a nossa ideia é sempre mostrar isso. Nós estamos convidando as empresas a contribuírem, nós vamos entregar algo a mais para elas, nós trazemos os mentores para contribuírem e nós vamos entregar algo a mais para eles, e as comunidades que nem estavam esperando nada ali vão ser beneficiadas e todo mundo ganha, porque a gente sempre relaciona com alguém da comunidade. Você vai na padaria, você vai relacionar com pessoas, você vai no salão, você vai comprar uma roupa, você vai no médico. Então, tudo é em torno de pessoas. Imagina se a gente consegue levar essa mentalidade de você se conhecer, você se desenvolver, você ser responsável pelo todo. Quantos problemas sociais a gente consegue resolver hoje? Então, repassando, na tela principal, na página principal, a gente traz todos os tópicos. Quando a gente entra na página Mentores, nós temos todos os benefícios e pré-requisitos dos mentores que quiserem fazer parte. Na aba do Cowork, a gente tem todas as informações sobre o licenciamento. E no Clube do Bem... deixa eu ler as coisas. Falei certo? Geral. Mentores, Cowork, no Clube do Bem, todas as partes da empresa embaixadora e do nosso programa de marketing digital. Tem o blog também, para vocês conhecerem um pouco mais, para vocês lerem os e-books, são todos gratuitos, sempre serão. Hoje são 12 e-books, são 11 meus e um em parceria com o Carlos Pessoa. Então, todos eles, você pode baixar o PDF, pode ler online, pode compartilhar com os amigos, é liberado o download, que foi a minha primeira entrega. Que foi o momento que eu reformulei a Let's Summit, que eu descobri que dá para a gente fazer algo que consiga conectar aí todos os atores da comunidade. Mauro, deixei de falar alguma coisa? Falei demais? Tudo certo. Eu estou colocando aqui no chat. Deixa eu colocar aqui para... o site letsam.com, aí esse vamos somar não precisa, né? Tira esse... Põe o site para eles, o letsam.com, né? Isso. Pus aqui no chat, mas depois eu vou estar compartilhando nos grupos, né, da palestrantes. E a Daniela foi me apresentada 1 mês e meio atrás, mais ou menos, através de network. Ela fez o convite e eu achei muito interessante estar fazendo esse trabalho realmente nas comunidades. E aí eu topei o desafio, né, reuniões semanais para a gente poder estar evoluindo. E hoje é essa apresentação do coworking, a apresentação para trazer os mentores, porque, como a Daniela falou, sozinhos não vamos conseguir avançar muito. Então, temos o Jean, ele foi um dos palestrantes lá no nosso evento, eu apresentei os dois e deu match, né? Então, ele já entrou aqui para a equipe e ele vai ficar responsável um pouco não, né? Com a parte comercial, divulgação, porque eu vou até abrir aqui as perguntas, mas eu vou deixar uma pergunta, né? Apesar que você respondeu mais para poder ficar claro, né? Daniela, de onde vem todo esse dinheiro, né, para poder realmente realizar as ações? Então, responde essa pergunta e aí já vamos abrir aí para quem quiser fazer. Quem quiser levantar a mão, aí eu vou organizando aqui as perguntas. Tá, para eu não falar bobagem,
Você quer saber até o momento hoje ou de onde virá para tudo Não, depois? para o futuro. Não, futuro, né? Porque, assim, foi muito legal. Você deu ideias de projetos. Eu fiquei já imaginando a Val, que mora lá na Bahia, né, Val? Então, com certeza, tem comunidades carentes que dá para fazer um trabalho bem legal. Só que precisa de ter recursos. E aí eu sei que o clube, Sim, eu sei que você já vai responder, mas eu quis fazer essa pergunta até para estimular eles a fazerem perguntas. sim. Até tem projetos que a gente precisa de muitos recursos, muitos profissionais, muito dinheiro, muito tempo, mas tem projetos que a gente nem precisa de tantos recursos assim. Então, por que eu estipulei o mínimo uma cota anual de R$ 5.000? Nos últimos 2 anos, eu fiquei viajando pelo Brasil, fiquei fazendo mini projetos, fiz aqui na minha cidade, montei uma unidade do coworking para testar com ações, e a gente consegue causar grandes impactos investindo muito pouco, literalmente muito pouco. Então, com essa cota de R$ 5.000, por exemplo, eu consigo pagar todo o custo operacional do que eu tenho que entregar para essa empresa, e eu ainda consigo desenvolver algumas ações se eu fizer parcerias na cidade. Então, se eu não tenho que montar toda uma estrutura física, eu consigo fazer parceria com o centro comunitário, eu consigo fazer parceria com os nossos coworkings que vão estar por todo lado, mas com um coworking que tenha na cidade, com um teatro municipal. Então, como a gente tem todo esse respaldo do ESG, do projeto, do desenvolvimento mesmo, dentro do que é a linguagem do mercado, dá para fazer projetos gigantes com pouco investimento. Hoje nós temos mais de 18 milhões de CNPJs ativos no Brasil. Então, imagina, a cada 100 empresas que nós trouxermos para a cota anual de R$ 5.000, nós fazemos R$ 250.000. Então, se uma cota de 5.000 eu já consigo fazer uma ação não recorrente, mas eu consigo fazer uma ação pontual e começar a desenvolver e começar a trazer outras empresas, imagina a gente conseguindo reinvestir R$ 250.000 todo mês numa cidade. Então, na minha cidade hoje, por exemplo, são mais de 10 mil CNPJ. Então, imagina você com alguns milhões aí revertendo para ações mais pontuais. Porque aí eu posso fazer uma parceria com um dentista e ter um serviço mais acessível. Não é só a palestra, não é só o mental, não é só o projeto que eu vou trabalhar com a pessoa ali, algo que ela vai usar no futuro. Eu preciso resolver dores que ela tem agora também. Porque dificilmente a gente senta numa cadeira para estudar com a barriga com fome e vai aprender. A gente pode até sentar, mas a aprendizagem vai ser prejudicada. Então, a ideia é trazer o máximo de empresas, e aí lembrando que a cada 100 empresas, então cada empresa R$ 5.000, a gente paga todos, nós somos uma empresa capitalista, então nós falamos do capitalismo consciente e nós criamos um produto que prova que isso é possível. Então, nós vamos pagar o custo operacional, nós vamos pagar os sócios e nós ainda vamos conseguir reverter uma parte desse dinheiro para a comunidade. Então, o dinheiro vem das cotas anuais do Clube do Bem. Nós temos as cotas das empresas embaixadoras, porque as empresas de médio e grande porte, elas precisam fazer aportes maiores nessas áreas. Então, nós vamos entregar projetos para essas empresas e aí nós temos cotas de investimento maior também. Então, o dinheiro vem do Clube do Bem, a cota anual de R$ 5.000, e das cotas do Clube Embaixador, da marca embaixadora. E daqui a pouco nós vamos ter o nosso Super App, que também vai ser uma outra fonte de receita. E todos os nossos produtos, sempre a gente vai reverter parte do lucro para a sociedade, para apoiar outros projetos. Então, a nossa ideia aí é ser uma fomentadora mesmo de ações sociais. Dana, o pessoal está meio tímido para levantar, tem sim. Eles, pode perguntar, por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, eu tenho, acho que, algumas dúvidas com relação ao projeto. Eu entrei aqui, dei uma olhada no site já, né, para ver a proposta. Vi que tem as categorias de uma empresa, 10 empresas. A minha questão é, eu tenho hoje um espaço que eu atuo, né, é um espaço meu, CNPJ, tudo certo, mas que dentro desse espaço eu uso ele exatamente como esse coworking para trabalhar com mulheres. O meu trabalho é com mulheres, né?
trabalho com palestras de desenvolvimento na área do autoconhecimento, crescimento profissional, trazendo para esse nicho de mercado, mas é principalmente com mulheres. Como esse projeto seria inserido dentro desse, linkado dentro desse projeto que vocês estão trazendo, né? Se poderia, no caso, o meu projeto que já está pronto, e esse valor que você falou, esse valor é o valor inicial para a gente entrar como sócios, mentores, ou isso seria só como parceiros? Acho que essa é a minha Tá, dúvida. então vamos lá por partes. O valor de R$ 100, ele é uma taxa do processo seletivo. Porque aí você vai mandar o seu vídeo, vai mandar o seu projeto, a sua proposta, novas ideias, e a gente tem uma equipe que vai ficar por conta de olhar isso e passar para mim o que eles validaram na triagem. Então, eles selecionam, passam para mim e para o Mauro. Então, R$ 100 é essa taxa. Para você trazer, aí a gente tem que ver o que você teria de interesse de identificação visual, de projeto. Então, a gente tem a parte do coworking, que é uma outra conversa, a gente teria que conversar com mais detalhes para ver o que dá para migrar aí. Mas quando você fala do projeto de mulheres, eu já vejo a questão dos livros, o concurso cultural das mulheres eternas, porque a gente pode selecionar histórias dessas mulheres para registrar nesses livros. Então, já entraria aí nessa ODS da igualdade de gênero. Então, isso sem saber nada, sem saber nenhum detalhe, eu já associaria aí para a gente destacar o posicionamento, o empoderamento, dar voz mesmo e registrar essa evolução. Então, tudo que você fez com essas mulheres, tem essas que podem inspirar novas mulheres. Vamos trazer e registrar essas histórias delas e eternizar aí esse conteúdo. Mas mais profundo do que isso, a gente teria que ver mesmo assim, um pouco mais de detalhe e ver o que você tem interesse de juntar, de mesclar com o espaço. Tá, entendi, né? Que o meu Responde. espaço, eu tenho esses encontros com mulheres empreendedoras dentro do espaço, Uhum. e eu tenho um outro grupo de mulheres que são coautoras que eu mentoro de livro. Então, elas já estão escrevendo o primeiro livro, contando a história. Então, são grupos diferentes, né? Um Uhum. é presencial e o outro é online. Tá. Podemos olhar com mais calma. Nesse momento, eu vejo isso. A gente pode ampliar, de repente, pegar o que você faz aí e trazer como um projeto debaixo aí da sombrinha da Lexam para o circuito. Então, você ensinar outras mentoras, porque aí você já tem a estrutura, você já tem o roteiro, a gente monta o projeto dentro daquela que a gente falou, do 5W2H, cria o escopo, cria um manual dele para ser possível de outras pessoas reproduzirem, sem depender da sua pessoa ali. Usa os seus registros, o que não vai ser uma coisa da Lexam, mas vai ser um projeto apoiado pela Lexam, e aí você entra naquela questão dos projetos apoiados. Aí eu teria que ver, assim, passar pelo processo, abrir o edital, cadastrar, e poderia ser algo que a gente usaria para reproduzir, porque todo trabalho com mulher, a gente precisa fazer em qualquer lugar do mundo. Então, ver mesmo como que está, o que é replicável, qual que seria esse processo de formatação para a gente poder estar levando para outros lugares. E, de repente, a gente vai levar mentores nas capitais. Então, a gente tem o circuito nacional, que a gente tem uma agenda que é geral, então sempre vai falar disso em todos os encontros, e a gente tem a parte do circuito que é gerida pelo mentor daquela cidade. Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma regra que a cada 100 mil habitantes, a gente teria um mentor por conta do coworking para poder ter um espaço. Lógico que a gente pode ter outros mentores na cidade para desenvolver projetos, para gerar uma rede, ou vocês podem juntar e ter um espaço, mas só para evitar a competitividade desleal aí e dar oportunidade, porque a gente gosta muito dessa questão da transparência, da coerência, da ética e do equilíbrio. Então, se for um espaço físico, imagina você, vou abrir um coworking em Lexam, e aí abre outro na rua de baixo. Não é legal. Então, a ideia é juntar os mentores da cidade e aí a gente vê qual que é a melhor opção para o espaço. No seu caso, que você já tem o espaço, a gente tem um projeto, a gente tem uma proposta diferenciada do que é que está no site. Mas aí eu teria que entender o que você
quer fazer, o que que você quer. Penso na questão futura também, igual eu falei lá, qual que é o meu projeto? Onde eu quero estar? O que que eu quero gerar? O quanto eu quero ampliar? De repente eu quero levar esse projeto para o Brasil todo, mas não, só quero ficar aqui na minha região. Eu estou disposta a treinar outras pessoas. Isso aí é tudo alinhado. A Tânia me mandou um projeto dela, não vou abrir detalhe, mas só eu sei que a Tânia está aí, por isso que eu estou falando. Ela tem um projeto com mulheres e com idosos também. Então, é algo que a gente vai olhar. Então, de repente, tem umas coisas que a gente consegue reproduzir e ampliar e ser outros mentores aplicar ali e a gente estabelecer núcleos. Então, tem que olhar a extensão e o que dá para fazer. Mas, com certeza, dá para divulgar, dá para trabalhar. E é algo que você já pode colocar. Passou pelo processo, a gente fez o seu post apresentando, é algo que você pode deixar um link lá dentro da sua página, que vai dentro das suas redes, e a gente vai estar mostrando isso no site também. Daniela, a Rosana também levantou a mão. Abre o áudio, Rosana, pode perguntar. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu já peguei a apresentação em andamento, mas assim, eu queria entender melhor, porque eu tenho um nicho e é uma franquia, então eu queria entender depois. Acho que eu converso com você depois, Daniela, então. Acho que é melhor, né? Tem uma franquia, você quer falar qual que é o seu nicho? É a franquia da Febracis, então eu trabalho com os produtos, né, que são os treinamentos, Uhum. palestras, Poder da Ação, Viva Sua Real Identidade. Então, são direcionados para a empresa e também para grupos de mulheres, para grupos, né, de Uhum. pessoas individuais, digamos assim. E aí eu queria ver como é que vai funcionar, porque, por exemplo, eu tenho uma restrição com relação a lançar livros. Então, entende, tem algumas coisas assim que não encaixa. Então, eu queria entender depois como é que a gente pode atuar, como é que eu posso atuar junto à empresa. Sim. Só o que você abriu aí de lançar livros. O que funciona o projeto Mulheres Eternas? Ninguém vai ser um autor de um livro. A gente vai coletar histórias, nós vamos ser editores de histórias de mulheres. Então, o livro sempre vai ser assinado pelo Coworking Let's Sun, o que dá um respaldo. E os livros não são vendidos, que é outra parte que faz parte das entregas sociais. Então, tudo que é produto Let's Sun, a gente não vende. Você, como mentor licenciado, você pode vender os seus serviços, você pode apresentar para o mercado, mas a gente não vende nada. Então, eu, Daniela, eu não vendo os meus produtos, eu não tenho uma página apresentando o que eu faço. Eu não me posiciono no mercado. O que eu faço hoje no mercado, eu desenvolvo business plan para empresas que me indicam no privado. Então, assim, eu sempre estou trabalhando com uma empresa que a outra indicou. Então, eu não faço propaganda de nada da Daniela. Então, o que eu faço, Daniela, dentro da Lexam? O que eu anuncio no mercado? Vamos fazer uma conversa? Vamos ler um livro? Então, eu fui tirando e veio na cabeça, vou lá, faço post no blog, abro para discussão, abro para a gente poder ampliar aquele assunto. Mas eu não vendo nada da Daniela. Então, vocês têm esse espaço para isso, para vocês venderem os trabalhos de vocês, para vocês apresentarem o que vocês fazem, e tudo que a gente vai fazer de produto é uma entrega gratuita assinada pelo Coworking. Lógico que a gente vai colocar a edição de fulano, fulano e fulano, a gente vai colocar quem são os mentores, coloca os arrobas de vocês, coloca os links para contato. Isso a gente vai ter dos editores. Mas como isso não vai ser comercializado, eu acredito que não tenha problema, mas a gente pode conversar depois. Eu respondi porque pode ser uma dúvida também, pode ser uma restrição de outras pessoas. Sim, claro, claro. E quando você falou da Febracis, né? Eles têm todos os registros, né? Tem todas as restrições realmente aí para aquela coisa que eu falei no início, de integridade, de você manter ali o padrão de qualidade, porque eles estão atestando alguma coisa. E aí eu entendo isso e dá para a gente trabalhar sem prejudicar os trabalhos. A ideia do coworking é ser algo voluntário, que você quer fazer além do que você já faz. Então, sabe aquela entrega a mais? Fala assim, olha, eu queria contribuir, mas não sei como. Então, a ideia da Let's Sun é te dar essa possibilidade do como. E aí, de você encontrar outras pessoas que têm a mesma mentalidade, ou têm o mesmo desejo,
e ampliar o alcance. Bacana, obrigada, viu? Depois eu falo com você no particular. Isso. Combinado. Tânia, libera o áudio, por favor, sua pergunta. Oi, gente, boa noite. Para quem eu não dei boa noite. Então, Dani, eu estou com duas dúvidas. A primeira é a questão da exclusividade, né? Hoje eu participo de duas ONGs que são, na verdade, não são ONGs, já viraram startups, assim, o alcance, que é a Rede Mulher Empreendedora e o Gerando Falcões. Eu trabalho com mulheres, o outro com mentoria profissional para jovens. Então, eu queria entender, né, eu entrando na Let's Summit, eu tenho que ter exclusividade, preciso sair desse contexto, porque aí não é uma empresa minha, né, apesar de ter a minha empresa, mas eu tenho que sair desses contextos, como que é nessa situação. E também com relação ao espaço, né? Vocês vão abrir um espaço físico, no caso, assim, para a pessoa atuar naquele espaço físico dentro da sua localidade, como que funciona? Não entendi muito bem essa questão do coworking. Então vamos para a sua primeira pergunta. Conheço o Gerando Falcões, já fui mentora deles esse semestre, eu tirei uma folga. Então, não. A Let's também vai ser muito o que você fala Gerando Falcões. Então, lá a gente dá uma mentoria de 1 a 2 horas por semana, cada semestre com um jovem. Só que aí eles já te dão um roteiro, olha, falar esse tema, fala sobre isso. Tem o passo a passo, o que precisa acontecer nesses 6 meses, nesses 10 encontros. A gente não vai falar não vou te entregar esse roteiro. Então, você tem que me falar porque lá na Gerando Falcões, eles selecionam jovens, eles têm todo um programa de triagem, eles têm todo um processo lá, e aí só essas pessoas que vão ter acesso. A nossa ideia é levar para a comunidade e chegar, olha, estamos aqui, nós vamos trabalhar isso, você que tem essa dor, você que tem essa dificuldade, é gratuito, é acessível, você pode participar. Então, a gente quer tirar só do online ou só para um público específico e trazer todo mundo para essa conversa, para essa atividade. Então, você não precisa sair dos outros, você contribui dentro do que você pode contribuir com o seu tempo. Igual a gente faz lá a agenda da sessão, é a mesma coisa na Let's Summit. Olha, esse mês eu gostaria de fazer uma live falando sobre isso. Ou eu gostaria de mandar esse vídeo para vocês publicarem. Quero mandar esses posts para o blog. E aí, quando a gente fechar o circuito, o cronograma e tudo mais, a gente vai começar um circuito online agora em julho, que é o aniversário de 2 anos do novo formato da Let's Summit. E nós estamos aí divulgando o clube, divulgando as marcas embaixadoras para fazer o circuito presencial em 2024. Então, aí a gente vai conversar com cada mentor, montar uma agenda de acordo com a disponibilidade, porque sem vocês o circuito presencial não vai acontecer. Então, a gente vai montar a agenda de acordo com as outras atividades que vocês já têm. Então, não precisa deixar nem o que seja voluntário, nem que seja um emprego, nem a minha empresa, não precisa nada disso. A gente vai encaixar o que você quer oferecer dentro do horário, dentro do tempo, dentro do formato que a gente tiver ali disponível. Então, não precisa sair. A segunda pergunta com relação ao espaço, nós não abriremos espaço físico em nenhum lugar. Eu abri um aqui na minha cidade para testar. Então, o meu modelo de coworking aqui, eu tinha um estúdio que eu alugava para podcast, que eu dava mentorias pagas e gratuitas de oratória, de posicionamento. Então, pessoas que iam apresentar TCC, pessoas que iam para uma entrevista de emprego. Então, eu testei alguns serviços, tanto pagos, porque a ideia do coworking é você ter um empreendimento, ter uma outra fonte de receita e você também usar esse espaço para entregar algo social, algo de que desenvolva. Então, no que eu montei aqui, eu montei a academia, uma sala de dança, algumas atividades para trabalhar com a terceira idade, para trabalhar com jovens que não tinham condições de pagar. Eu tinha esse estúdio que aí a gente fazia a gravação de podcasts, de entrevista, levava o jovem para poder explorar esse mundo que às vezes também não tinha essa acessibilidade. Tinha as salas normais para individuais de atendimento, então teve médico que alugou e a gente tinha as salas com banheiro especial. Porém, esse espaço, ele era um hotel. Então, eu tinha montado esse hotel e aí eu resolvi fazer essa transição para testar o coworking.
não quer dizer que eu vá fazer isso em outra cidade. E aí, por que a gente chama de licenciamento e não de franquia? Pegando o que a nossa colega aí da Febracis falou. Eles têm um formato, então você tem que fazer desse jeito, a fachada tem que ser essa fachada. Então, a franquia, ela é muito formatada, ela é bem engessada, você não pode sair fora disso. O licenciamento, a gente licencia a marca. Então, você pode montar um espaço com 15 ambientes, como eu montei aqui, ou você pode ter um escritório de atendimento e aí você desenvolve atividades diversas ali. O que tem que ter em comum no licenciamento? A gente vai manter os pilares, então os valores, os propósitos. A gente tem a questão de ter uma atividade semestral, então pode ser uma mentoria com um grupo de jovens, pode ser um encontro semanal com temas diversos, e aí a gente vai desenvolver com cada licenciado, isso também é um pós-projeto, para os espaços físicos. A gente pode juntar 10 empresas, tem uma empresa que tem um espaço, ela cede esse espaço, mas ela não tem quem faz a atividade. A gente junta 10, 5, 3, 2 mentores na região e vocês usam esse espaço. Então, a questão do licenciamento, a gente é uma consultoria de negócio. A gente senta com você, conversa, entende, para ver qual que é o seu espaço, o que você pode fazer e quais as possíveis parcerias. Então, a gente tem o coworking virtual, que são os mentores, que a gente vai dar toda uma mentoria de gestão, de engajamento e tudo mais. E tem o licenciamento do coworking, que é uma mentoria de negócios mesmo, para poder entender aí como que a gente pode ajudar você a ser um empreendedor social. Respondi? Legal. Ivanildo, o próximo levantou a mão. Se mais alguém levantar a mão, depois do Ivanildo. Está ouvindo agora? Sim, está tudo Tá? certo. Muito bem. Vou desligar o celular para não dar ressonância. Bom, eu não tenho pergunta, Daniela. Só quero parabenizar você pela essa iniciativa, ao Mauro e à Palestrando Brasil por essa parceria. Eu vejo que o momento é muito importante para a aplicação nisso nas organizações, nas empresas. E a nossa atuação já como mentor, palestrante e treinador, indiretamente nós já atuamos em alguns quesitos do 17 ODS. E para você, inclusive, dar algumas palestras fora, como agora, em fevereiro, fui dar palestra em Portugal, tive que fazer o curso de ODS, dos 17 quesitos, para entender os quesitos, né? E a gente aplica isso de uma forma indireta, né, Mauro? Agora nós vamos, então, aprofundar nessa metodologia. Eu vejo de muito bom isso aí para as organizações. Elas vão cada vez mais se ater a isso, porque é uma exigência hoje geral, né, do próprio consumidor, da própria pressão externa, e isso eu vejo que tende a crescer cada vez mais. Fiquei muito honrado caso seja aprovado para ser um dos mentores de vocês. Muito obrigado. Vai ser um prazer, obrigada. E é sempre bom, né, ter essa validação e ter mais alguém trazendo essa importância, porque é algo que realmente gera um impacto, que realmente você sai só da discussão das reuniões com CEOs ali, que você vai e chega em quem precisa. Então, eu acredito e eu tenho muita esperança que essa vai ser uma mudança de chave aí que vai gerar resultado para muita gente. Vai ser um prazer ter você aí nessa caminhada. Obrigada. Legal. Quem mais? Enquanto ninguém mais levanta a mão, queria fazer um comentário, né? Que você comentou que em algum momento a gente vai começar encontros, né? No treinamento de gestão. Não seria agora, né, Daniela? Tem que esperar realmente ter um grupo. Então, a previsão seria julho, agosto começar esses encontros, Daniela? Sim, a nossa previsão é começar na segunda quinzena de junho, para a gente poder trabalhar aí junho, primeira semana de julho, essa integração, e aí a gente já montar a agenda na segunda semana de julho, para a gente poder divulgar a programação de lives, de atividades, de repente já conseguir promover alguma coisa local nas cidades onde a gente tiver mentores,
Então, nós vamos acompanhar o mentor desde o primeiro momento que ele mandou a documentação, que a gente fechou, ele já entra no grupo e nós vamos estar ali dando suporte, então ele pode ir tirando dúvidas, pode ir dando ideias, a gente pode ir discutindo projetos, mas a mentoria para integrar, para poder fazer aquele processo contínuo de formação ali, de levar mais informação, vai ser em julho, mês 6, na segunda quinzena. E aí, a partir do dia 15 de julho, a gente começa com a agenda virtual. Eu já vou começar um pouquinho antes, que eu tenho algumas agendas aqui em Minas, e eu estou entrando bastante nas universidades falando com os jovens. Então, eu já começo no dia 24 de maio agora, a falar um pouco mais sobre essa importância do autoconhecimento, com o chamado, né, Construindo Excelência com Propósito, que é o tema desse ano, que foi o tema da palestra. Então, mas a gente começa em junho, no mês 6. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Eu entendo agora que, assim, aquelas pessoas que tiverem interesse para conversar com a Daniela no particular, vocês têm meu contato, né? Vocês não têm o celular dela, mas têm o meu contato, me procurem, que aí eu vou fazer essa conexão, né? Eu acredito que é interessante agora entrar no site, né? Conhecer um pouco mais o site. Então, eu vou tanto colocar no grupo da Palestrante do Brasil, mas também vocês podem me procurar no privado, que eu compartilho o site, o contato da Daniela, e aí, de repente, marcar um horário mesmo com a Daniela para tirar dúvidas específicas ou outras dúvidas aqui. Alguém mais? Alguma pergunta? Algum comentário? Daniela, eu acho que foi muito bom, né, a apresentação. Eu acho que cabe agora cada um tá tirando as dúvidas. E quem tiver interesse, já me procura para mim passar o contato da Daniela para poder realmente dar os próximos passos, porque nós precisamos de uma equipe, realmente, para colocar tudo isso em prática. Como a Daniela falou, tem a ideia já em julho, um evento online, e aí o evento online realmente o custo é muito pequeno ou zero, então dá para a gente poder já movimentar de alguma forma, ajudando comunidades, ajudando alguns grupos específicos. Quero agradecer aí a participação, a presença, as perguntas, as contribuições de todos, e desde já eu me coloco à inteira disposição para tirar também dúvidas no privado, né, e compartilhar o contato da Daniela. Isso falou que depois procura a Daniela no particular. Perfeito, perfeito. São dúvidas específicas, seria realmente para tirar no privado. Daniela, vou passar a palavra para você finalizar. Obrigada, Marco. Lembrando que essa questão do procurar a Daniela é um privilégio da Palestrantes do Brasil. Para o mentor, para quem vai assistir depois, eu sei que você vai colocar no YouTube aí, vai deixar disponível para consulta. A gente tem um processo de triagem para os mentores, até porque eu não vou conseguir atender as pessoas com a atenção e qualidade que eu deveria, que cada um merece, e que eu gostaria de poder colocar. Então, isso é uma parceria mesmo com a Palestrantes do Brasil, que a gente... eu me identifiquei muito com o que vocês já fazem, eu pude ver na convenção a qualidade dos palestrantes, sei do compromisso, a verdade, então isso é um presente mesmo para você, pelo apoio, por ter abraçado a causa, e para os palestrantes da Palestrantes do Brasil tem essa oportunidade de estar mais perto e a gente poder já começar com gente que quer fazer e que quer entregar. Então isso é um presente para vocês. Pode passar o meu contato para quem for da Palestrantes do Brasil. Fora isso, se alguém procurar depois que ainda não for da Palestrante, realmente tem que entrar lá, passar pela triagem, ir para a nossa equipe, para depois eu conversar no pós-aprovação aí, tá bom? Gente, agradecer mesmo vocês que estão aqui, vocês que vão vir depois, que verão depois. Foi um prazer estar com vocês essa noite. E eu acredito que cada um pode ajudar com o que tem, no lugar que está, e juntos a gente vai gerar um movimento que nós não fazemos ideia do resultado. E esse é o meu desejo, que nós possamos evitar muitas perdas, que nós possamos evitar que pessoas se percam aí, que sonhos se desfaçam e não vejam a luz do dia. Então, eu convido vocês a nunca pararem de sonhar,
a acreditar e compartilhar com o máximo de pessoas tudo que vocês têm para deixar no mundo aí. Obrigada, Mauro. Obrigada, gente. Uma E eu excelente convido noite. a todos, então, a acessarem letsun.com. Boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.